Alô pessoal, tudo bem? Isso aí, salve, salve investidores do Brasil e do mundo. Vamos lá pessoal, começando aqui mais uma live. Vamos falar hoje um pouco sobre fundos imobiliários, né? Os fundos imobiliários, pessoal, é de uma importância para mim muito grande na minha vida financeira, né? Comecei em 2012 a investir em fundos imobiliários e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que é um investimento bem interessante e a gente vai conhecer um pouco mais hoje, principalmente você que está dando seus primeiros passos aí na sua caminhada aí no mundo dos investimentos. Vamos lá. Vamos falar primeiro, pessoal. Vamos começar aqui pela estrutura, né? A estrutura de um fundo imobiliário, como funciona, né? Um fundo imobiliário, pessoal, ele começa funcionando assim. Tem uma reunião, né, a proximidade das pessoas, que são aquelas primeiras, né, que vão formar o fundo, né? Vão formar o fundo, vamos dizer assim, cada um dando um pouquinho, né? Cada um dá uma graninha ali e começa o fundo. Assim ele se capitaliza na sua gênese, né, na sua essência, no seu início. E na sequência, né, ele é colocado em bolsa de valores, fica pronto lá para que todo mundo possa adquirir as cotas, né? E é feito um processo, pessoal, exatamente como vocês fazem, vocês que também já investem em ações, o processo é o mesmo. É um processo para você comprar cotas, né? Você comprando cotas na bolsa, né? Tem o código direitinho, todos eles finalizam no número 11, né? E assim você pode adquirir cotas de fundos imobiliários. Nesse momento você se torna dono, né? Se torna dono ali do fundo e, claro, tem os tipos de fundo, né? Então tem alguns que a gente vai falar daqui a pouco, mas você pode se tornar, por exemplo, comprando cotas de determinados fundos imobiliários, você pode se tornar dono de shopping center, né? De prédio de hospital, deixa eu ver, galpões logísticos, né? Que essas empresas grandes sempre utilizam para guardar, né, os seus produtos, Renner, Magazine Luiza, Riachuelo, enfim, lojas americanas. Bom, então, pessoal, feita esse primeiro procedimento, né, as cotas, desculpe, são colocadas então em bolsa para que vocês possam fazer a movimentação normal com elas, ou seja, de compra e venda, né? E é esse o processo. A estrutura de funcionamento, né, de um fundo imobiliário é esse. Ele chega lá e aí ele passa até as cotas, né, que ficam disponibilizadas lá na Bovespa. Simplesmente você vai, compra, ele não tem um processo de lote, né, como tem nas ações, ou seja, é sempre fracionado, não tem que colocar a letra F no final. Então é só com aquele código mesmo que você vai ali e compra. E principalmente é interessante porque você pode comprar sem ser, como eu disse, na questão do lote, você pode comprar 5 cotas, 18 cotas, 134 cotas, 109 cotas, 98 cotas, uma cota, tudo isso com o mesmo código, sem ter que colocar a letra F ali no final. Então isso é interessante, facilita muito, né? É interessante também falar sobre a questão dos 2 dias, né, que tem, assim como também tem nas ações, 2 dias úteis para que você então possa, digamos assim, finalizar, né, definitivamente a sua compra ou a sua venda, tá bom? O processo de compra e o processo de venda são os mesmos, apenas, claro, ao invés de você clicar no comprar, quando você for vender, você vai clicar no vender. E o processo é só esse. Então, fundos imobiliários, pessoal, a parte estrutural dele funciona dessa maneira. Não tem nada demais e tudo, até o momento que você chega e adquire as cotas. Ou, posteriormente, após tê-las adquiridas, você pode também vendê-las. Normalmente, é o mesmo processo, né? Acabei de falar. O que é interessante também dizer é que o processo da estrutura do investimento em si proporciona aos cotistas rendimentos mensais. Isso é uma coisa também interessante. Não falamos em dividendos.
com relação a fundos imobiliários. A nomenclatura correta é rendimentos, você recebe rendimentos. E eles são mensais, a cada 30 dias, né, sempre naquela data certinha ali, a maioria paga no 10º dia útil. A maioria, mas não são todos, né? Enfim, e o pagamento é feito a cada 30 dias como um aluguel que você recebe. Então é feito dessa maneira. Qualquer que seja o tipo de fundo imobiliário, tá? Como já disse que nós vamos abordar já já. Uma coisa interessante também é falar sobre deixa eu ver o que é mais aqui da parte estrutural do fundo. Pode-se dizer também que é um pagamento que você pode vamos dizer assim, contar com ele, tá? E eu estou falando tranquilo sobre isso porque desde 2012, né, pessoal, que eu estou comprando fundos imobiliários, lá se vão 10 anos, né? Nós estamos em fevereiro de 2022, ainda falta um pouquinho, foi em maio, não, foi em junho que eu comecei a comprar. Então ainda faltam 4 meses aí para fazer 10 anos, mas já tem bastante, né, pessoal? Então já tem uma boa experiência aí, olha, eles pagam realmente em dia. Apesar de que, pelas regras mesmo, é importante dizer que o fundo pode até se dar, ele pode fazer o seu pagamento, se dar ao luxo de pagar somente a cada 6 meses. Ele pode acumular, né, os 6 meses e te pagar. Mas olha, ninguém faz isso, tá? Todo mundo paga mesmo a cada 30 dias naquela data certinha, tá? Uma coisa legal também de falar sobre fundo imobiliário, assim, da estrutura de funcionamento dele, é com relação a fatos relevantes. São sempre enviados, tá? Tem esses sites aí, pessoal, que já recebem por ali. Então eu indico a vocês que se cadastrem nesses sites. Pode ser o meudividendos.com.br, pode ser o Clube.fi também, e dá para você ver lá os fatos relevantes, enfim, todas as comunicações, né, que os fundos podem enviar para vocês. Tem o Status Invest também. Só se cadastrar, é tudo gratuito, viu? Eu mesmo sou cadastrado neles e nunca paguei nada. Então, é algo que realmente vale a pena. E outra coisa também legal de falar é que a variação, né? A variação do fundo imobiliário na relação de sua cota não é como é a variação das ações. As ações variam muito mais, entendeu? Elas são muito mais voláteis, né? Como a gente costuma dizer. A variação é muito menor. Eu mesmo vejo, esses anos todos, né, as cotações, posso falar tranquilamente. Realmente existe uma variação, mas é muito pequena, tá? É bem tranquila. Para quem até está começando na renda variável, eu acho até que o ideal é você começar por fundos imobiliários, né? Então, uma outra coisa legal que eu poderia dizer também na parte estrutural do fundo, com relação ao imposto, né? É isento. Esse rendimento que você recebe a cada 30 dias é isento. É isento. Você não paga nada, entendeu? Bom, pelo menos até hoje, né? Estamos aqui em fevereiro de 2022, até hoje está, né, tá zerada aí essa alíquota. Que aí eu não sei, de repente daqui a um ano alguém assiste esse vídeo aqui e de repente está sendo cobrado algum imposto. Pô, Marcelo, você falou então, por isso que eu estou até colocando direitinho a data aqui, para não ter dúvida, né? Existe um imposto sim, mas é quando você vende. Quando você vende as suas cotas, claro, contanto que elas tenham lucro, né? E não tem a isenção como tem na Bolsa de Valores, né? A Bolsa de Valores tem até um determinado valor, né, que você pode vender por mês. Nos fundos imobiliários não. Aí qualquer valor que você vender, contanto que a DARF dê pelo menos R$ 10, você já vai ter que, né, desembolsar uma graninha aí. Mas é legal, é uma grana que você desembolsa numa boa, porque afinal de contas você só está desembolsando, está pagando porque você recebeu, né? Então aí você já pode ficar pelo menos com o argumento, né? Olha, eu estou pagando aqui, mas é porque eu recebi bem mais, né? Tive lucro. Então é isso, pessoal. Basicamente a parte estrutural do fundo imobiliário funciona dessa maneira, né? Vamos ver aqui agora, eu botei até no meu caderninho aqui, deixa eu ver o que ainda queria falar para vocês. Vamos falar dos tipos, os tipos de fundos imobiliários, né, que existem. Bom, pessoal, os tipos,
separei até aqui para vocês, são 4 tipos que nós vamos falar aqui. Olha, tem o fundo, que eu acho que vou dizer que é o mais comum, mais simples até da gente falar e entender, que é o fundo chamado fundo de tijolo, né? O nome é engraçado, né? Tijolo. Mas é assim, ele é chamado, né, fundo de tijolo, o apelido, né, que ele ganhou, porque são edificações. Então, a partir do momento que no fundo imobiliário tem uma edificação, então nesse momento o fundo é de tijolo. Marcelo, exemplos de fundos que são considerados fundos de tijolo. Vamos lá. Um shopping center, né, é uma edificação. Um prédio com 80 salas comerciais, vamos supor que sejam 8 andares com 10 salas comerciais em cada andar, é uma edificação, então é também um fundo de tijolo. Um galpão logístico, que é uma área até que eu gosto bastante dos fundos imobiliários. Também, o galpão foi construído, né? Teve que colocar tijolo em cima de tijolo, não precisou? Então ele é uma edificação, logo ele é um fundo de tijolo. Ok? Então, quando tem uma edificação, né, no lance lá, então é um fundo de tijolo. Então, acho que ficou claro, né? Vamos partir então para um outro tipo de fundo imobiliário. Vamos para o fundo de papel. O fundo de papel é outro também com apelido, né, pessoal? O pessoal até brinca, né? Papelada e tal. Quando tem muitos fundos assim de papel, o pessoal chama de papelada, né? São os apelidos, né, que vão ganhando aí com o tempo. Esses que, inclusive, tradicionalmente, são os que pagam mais, em média, no seu rendimento mensal. Mas vamos lá, vamos falar deles como é que funciona. Nesse caso, nós somos cotistas de um fundo de papel, somos então, vamos dizer assim, emprestadores de dinheiro. Não quero falar agiota, não. Emprestadores de dinheiro. A gente empresta dinheiro, pessoal, para a incorporadora. E a incorporadora, ela que deveria, em tese, né, nos pagar, porque a gente está emprestando dinheiro para eles construírem lá o resort, o prédio, enfim, assim, né, o galpão logístico, enfim, o condomínio, o shopping, sei lá o que eles estão construindo, mas a gente está emprestando dinheiro aqui. E eles pagam para a gente, quase sempre, né, acaba sendo a IPCA mais juros, né, e assim recebemos. Porém, existe uma espécie de um intermediário nesse negócio, que é a securitizadora. A securitizadora entra no meio do negócio da seguinte maneira, porque se por acaso a incorporadora não puder pagar, a gente tem que ter garantia, né? Então, o que a securitizadora faz? Ela entra no meio desse campo aí de futebol, né? Que a gente está de um lado e a incorporadora de outro. Eles entram no meio do campo, né? E fazem o seguinte, olha, nós vamos antecipar os aluguéis, tá, do que você receberia caso a incorporadora não conseguisse pagar, né? Então eles já antecipam para a gente, né, o pagamento daquilo que seria a nossa garantia. Por exemplo, a incorporadora concluiu lá o seu projeto, mas não nos pagou aqui, ficou devendo, ela poderia nos pagar com os aluguéis do imóvel que ela acabou de construir. Então a securitizadora entra no meio e já nos antecipa esse pagamento. Entenderam? É assim que funciona. Então a gente já vai recebendo todo mês também da mesma maneira. A maioria, mesmo como eu disse, fica na faixa do IPCA mais juros, tá? E como disse, em média são aqueles que pagam mais. Ficou claro? Essa é a parte do fundo de papel. Já falamos do fundo de tijolo, fundo de papel. Agora vamos falar de um fundo também que é bem simples de entender, que são os fundos de fundos. O nome é esse mesmo. E já dá até para ter mais ou menos uma ideia, né? Dá para ter uma ideia porque quando eu falo assim, fundo de fundos, é isso mesmo que você está pensando. Ele vai comprando pedaços de outros fundos. 1,5% daquele fundo ali, 0,8% daquele outro fundo ali, 2,4% daquele outro fundo ali, e vai criando um portfólio. Vai criando o seu portfólio, geralmente bem pulverizado, ou seja, com vários fundos imobiliários ali dentro do seu portfólio, o que aliás é até interessante, porque vai que um não vai muito bem,
e aí tem 28 ainda, vamos supor, para ir bem, entendeu? Então não é um problema. Então fica bem tranquilo com relação a isso. Então o fundo de fundos funciona dessa maneira. Bem simples, não tem nem muito o que falar. É um fundo que vai comprando pedaços de outros fundos e forma o seu portfólio, ok? E o último fundo que eu quero falar para vocês, da modalidade, é o fundo é conhecido como fundo híbrido, né? E pelo nome também você já tem a dica, né? Do que se trata, né? Então é isso mesmo que você está pensando. Ele é híbrido, ele tem um pouco de um e um pouco de outro. Ele tem um pouco de, por exemplo, fundo de papel, mas também tem alguns imóveis lá. Então ele também é um pouco de tijolo, entendeu? Então ele tem tanto fundo de papel, fundo de tijolo, então ele é considerado um fundo híbrido. Ok, pessoal, vocês entenderam direitinho? É isso. Então esses são os tipos de fundos imobiliários. Agora, deixa eu pegar aqui a próxima parte que eu vou falar. Ah, sim. Eu vou explicar para vocês agora por que eu considero que fundos imobiliários são melhores investimentos do que, por exemplo, quando a gente fala fundo imobiliário, a gente remete obrigatoriamente a imóvel. Imobiliário e imóvel, né? Então, eu vou explicar para vocês por que o fundo imobiliário ele é melhor você ter fundos imobiliários do que ter um imóvel, um apartamento, uma casa alugada. Vamos lá. Eu primeiro não vou falar de valores. Eu primeiro vou falar de outros detalhes, tá? Para a gente chegar nos valores depois. Por exemplo, quando você tem um imóvel, vamos supor que seja um imóvel de 400 mil reais, ok? E vamos supor que você também tenha 400 mil reais investido em cotas de, sei lá, 10 fundos imobiliários, tá? Se a gente for pensar numa fração exata aqui, em média 40 mil reais em cada fundo imobiliário, ok? Esse 400 mil, que eu usei como exemplo, vai servir bem para a gente poder entender uma primeira parte aqui. Vamos supor que você tem algum problema financeiro, alguma dificuldade, tudo que exija de você, vamos supor, 25 mil reais, né? Aconteceu algo sério, de repente uma questão de saúde ou algo assim na sua família, e você vai precisar de 25 mil reais. Agora você tem duas situações. Você tem uma casa, pode ser uma casa, de 400 mil reais, e você tem investimentos em 10 fundos imobiliários, 40 mil em cada um. Você que tem a casa, você vai ter que vender a casa para tirar 25 mil reais, não é? E a partir disso você vai saldar o problema que você teve, vai resolver ali a questão, ok? Tudo bem. Isso pode demorar 10 dias, 30 dias, 50 dias, 3 meses. Se você está precisando do dinheiro, eu quero crer que é algo que tem que ser resolvido rapidamente, ok? Então você não pode pensar nisso de 2 meses, 3 meses, você vai ter que vender logo. Ou seja, você não vai poder vender pelo preço de mercado. Você vai ter que abaixar o preço. Ao invés de 400 mil reais, que é o que ele vale, você vai ter que vender por 380, talvez até menos que isso, para poder vender logo e pegar aqueles 25 mil, né, que você está precisando. Aí eu já te coloco uma mesma situação em comparação com a outra opção que eu dei, que foi pegar os 400 mil, dividir em 10 fundos imobiliários e 40 mil em cada um. Você está precisando de 25 mil reais. O que você vai fazer? Você vai lá, vai vender um determinado número de cotas, de 1, 2, 3, 4, quantos fundos você quiser, até chegar no 25 mil, e em 2 dias úteis, o dinheiro já vai estar na sua conta. Olha a diferença de liquidez que você tem de uma situação e de outra. Pensou nisso? Ok. Agora vamos imaginar outra situação. Você tem uma casa, tá? E você tem lá uma inquilina. E a inquilina começou a dar problema. Ela é chata, ela cria caso, ela vai lá na porta da tua casa bater lá e reclamar de alguma coisa toda hora. Na outra situação, você tem 10 fundos imobiliários no qual você colocou 40 mil em cada um, hipotéticos. Dali, eu estou há praticamente 10 anos, né, pessoal? Em junho já vai fazer 10 anos aí.
de fundos imobiliários. Nunca nenhum inquilino veio na porta da minha casa ou algo parecido fazer qualquer tipo de reclamação, porque nós temos um gestor e temos o administrador para cuidar disso. Então eu não preciso me preocupar. Eu nunca perdi uma noite de sono por causa de fundo imobiliário. Zero. Zero. Então quer dizer, olha outra questão também muito importante, não é? Agora vamos falar um pouco de valores. Quando você tem uma casa de 400 mil reais, pela regra geral do mercado em média, você acaba alugando ele por 1.600, 1.700 reais. Bruto. Tá? Se for através de uma administradora, você vai ter que pagar uma parte para a administradora, geralmente é 10%. Tá? Então, eu já digo para você que atualmente com 400 mil reais, dividido em fundos imobiliários, você pode conseguir tranquilamente 3.200 reais líquidos por mês. 3.200, pessoal, é o dobro de 1.600. Tem alguns fundos de boa qualidade que estão pagando 1% ao mês. Alguns fundos estão pagando mais de 1% líquido por mês, de fundos imobiliários, atualmente. Veja a situação, né? E eu estou considerando 0,8. Tá vendo? Então eu estou fazendo por baixo, né? Então, pessoal, tá aí outra questão, questão financeira. E se você pegar só a diferença, R$ 1.600, isso vai dar 19 mil reais em um ano, aproximadamente. Dá para comprar um carro com 19 mil reais. Carro novo não, mas dá para comprar um carro ali 2010, não dá? 2011, 2012, dá sim. Um Palio, eu acho que dá, talvez um Uno Mille, uma coisa assim. Só com a diferença. Só com a diferença. Se você pegar por outro aspecto, você poderia fazer uma bela viagem gastando esse valor, ainda que você fosse com a sua família. Né? Já pensou? Pegar umas férias aí só com essa diferença aí, 19 mil reais? Pô, dá para ir longe, hein? Dá para gastar bem aí, ficar num hotel bom, né? Então, quer dizer, mais um aspecto interessante da diferença, né? De por que você deve investir em fundos imobiliários e não no imobiliário, o imóvel, né? Outra coisa também interessante, será que o inquilino que está lá na sua casa, será que ele está cuidando bem do seu imóvel? E se na hora de sair você vê que está tudo lá, né? Na hora que ele saiu, ele deixou coisa quebrada, piso danificado, parede que não pintou, aí você vai ter aquele problema todo, o desgaste, tudo. Com fundos imobiliários, essa preocupação não existe. Como já falei, tem um gestor e tem um administrador para cuidar disso. Então não temos que nos preocupar, entendeu? É bem tranquilo com relação a isso. Então, pessoal, esses são pontos interessantes que eu achei que eu tinha que abordar com vocês aqui, até uma questão, até vamos dizer assim, porque vocês é que vão decidir se vocês vão investir em fundos imobiliários ou não. Mas eu estou aqui no meu papel, né, de apresentar para vocês, principalmente vocês que estão no seu início aí, né? Então, eu acho que são argumentos bem interessantes e que me fizeram, né, investir em fundos imobiliários. Ainda trago um outro aspecto, agora fora da questão do patrimônio ou imóvel e as cotas em si. Vamos falar uma questão, por exemplo, deixa eu ver aqui uma questão que eu poderia abordar bem, que não fosse relacionada a imóvel em si. Deixa eu ver, eu poderia falar para você do porquê que é bom comprar fundo imobiliário, porque, vamos lá, você tem uma extrema facilidade para comprar cotas de fundo imobiliário. Expliquei para vocês anteriormente, não foi? A facilidade, né? Agora veja você a dificuldade que pode existir para você comprar um imóvel para depois você alugar. Você vai ter que verificar, você primeiro vai ter que visitar, né, geralmente alguns imóveis para poder chegar à conclusão qual é o imóvel que realmente vale a pena e tal, para aí sim você comprar. Vai ter que ir no cartório, vai ter que ir na agência imobiliária, né? Todo um processo aí, né? E, inclusive você vai ter que fazer o pagamento de algumas taxas cartoriais, né? Tem um imposto também, que é o imposto de transmissão, né? De quando você compra, né, o imóvel também. Eu não sei se é o imposto, esse imposto ele é padrão.
no Brasil todo, mas geralmente é 2%. Tá? Aqui no estado que eu moro é 2%. Então, acho que, pessoal, acho que eu já dei bons argumentos aí para você, no mínimo, estudar bem a possibilidade de entrar no mundo dos fundos imobiliários. Não foi? Isso aí, pessoal. Então agora vamos falar aqui de um outro aspecto que eu separei para vocês, abrindo meu caderninho aqui. Deixa eu beber até uma água aqui. É água, viu, pessoal? Não é cachaça não, é água com gotas de limão. Vamos lá. Uma coisa interessante. Vamos lá, vamos falar agora, pessoal, para a gente finalizar aqui, como identificar bons fundos imobiliários. É interessante. Eu não vou nem entrar em aspectos mais técnicos, questões mais específicas, mas olha, eu vou dar umas dicas para vocês, né? Vamos lá, por exemplo, você pode começar analisando o seguinte: dentro desses tipos de fundos imobiliários, qual é o que te chama mais atenção? É o de tijolo? É o de papel? Né? O fundo de fundos? É o híbrido? Né? Eu, por exemplo, eu tenho um pouquinho de cada um, né? Um pouco de cada um, mas eu confesso que no fundo, o que eu mais gosto são os fundos de tijolo, tá? Eu gosto também do fundo de papel, gosto do fundo de fundos. O híbrido, até por serem poucos fundos, né? Eu também tenho pouca exposição nesse tipo de fundo, mas, vamos lá, é legal você sempre diversificar, assim como em ações. Então é bom, dentro do próprio fundo de tijolo, você encontrar alguns fundos de tijolo que tenham boa diversificação. Por exemplo, você compra um fundo que tem, por exemplo, um prédio que tenha, vamos dizer, salas comerciais, tá? Tem lá 60 salas comerciais, olha aí, já é uma boa diversificação. Quando você compra, por exemplo, um fundo imobiliário de um shopping, também, ele tem uma boa diversificação, porque tem muitas lojas, 180, 200 lojas, né? Ainda tem a grana do estacionamento, né? É bom lembrar, ainda tem isso. Que, aliás, não é uma participação pequena não, viu? É uma participaçãozinha considerável. Por exemplo, quando você compra assim, de galpões logísticos, por exemplo, você pode verificar que lá você vai ter vários clientes, né? Eu citei até alguns aqui, né? Lojas Renner, lojas americanas, Ponto Frio, enfim, tem vários aí, né? Que você pode citar o Ricardo Eletro também. Bom, todos eles precisam armazenar, né, os seus produtos. E, como o próprio nome diz, né, galpão logístico, né? Já para poder enviar para a casa de vocês, para mim também, né? De vez em quando faço minhas comprinhas, né, pessoal, pela internet, e aí para poder chegar aqui direitinho. Então eles precisam desse espaço e de uma logística que funcione bem. Então nós teremos sempre clientes, né, em galpões logísticos e estão sempre crescendo, né? É interessante também isso. Então a diversificação, isso é importante, né? Uma outra questão também interessante que você pode ver o valor patrimonial do fundo. Um valor patrimonial legal, ele é 1,0, 1,00 ou abaixo de 1,0. E aí é melhor ainda, porque ele está abaixo do seu valor patrimonial. Ele está então com um deságio na compra. Se eu for comprar, por exemplo, um fundo imobiliário que está ali com um valor patrimonial, né, de 0,94%, estou comprando com deságio. Estou comprando com desconto, né? Então, por exemplo, se eu compro um fundo imobiliário com 1,1, por exemplo, eu estou comprando um fundo imobiliário com ágio, nesse caso de 10%. Né? Então, estou pagando a mais do que realmente vale o valor patrimonial dele. Então, tenham cuidado com isso. Procurem sempre um valor bem próximo de 1, né? Ou principalmente abaixo de 1. Né? Aí é melhor ainda. Né? Agora, sempre, como eu falei no início, mesclando, né, dentro do próprio tipo. Né? Por exemplo, você pode ter, como eu disse, alguns fundos de tijolo, alguns fundos de papel, alguns fundos de fundos. Né? Isso também é uma dica interessante. Por exemplo, quando você vai verificar o fundo de papel, né, é bom você verificar se ele tem um bom número de securitizadoras envolvida nele, entendeu? Porque às vezes
tem lá duas, três, uma, aí não fica tão diversificado. Vai que dá um problema com aquela securitizadora, entendeu? Então, o mais importante é a gente poder sempre diversificar, né? Outra coisa interessante que eu gosto de fazer também, quando eu vou comprar um fundo imobiliário, é quando eu vou verificar sendo de tijolo, né? Eu vou dar uma olhada, procuro pela internet, aí a internet ajuda muito nisso, né, pessoal? O Google Maps, né? Tá aí para isso mesmo. É para a gente encontrar o imóvel e para a gente olhar fotos, vídeos deles. É importante você, já que a gente não vai, por exemplo, eu moro no estado do Rio de Janeiro, mas o meu fundo imobiliário tem prédios em, vamos supor, em Recife, lá no estado do Pernambuco. Tem lá até o Remo aqui, né? O time do Remo aqui do Pará, tem, vamos supor, um prédio lá no Pará, em Belém. Aí como é que eu vou fazer? Eu vou para lá? Não, né, pessoal? Então eu procuro imagens, né, do prédio ou dos prédios, né? Conseguir o máximo de informações possível. Tento olhar a vizinhança, né? E a gente consegue ver tudo isso pela internet, né? Não vou dizer de todos os fundos, de todos os imóveis, mas de muitos e muitos é bem possível você conseguir essas informações. Então, é uma coisa também interessante. Procurem, né? Outra coisa legal também, você pode procurar, mas aí você tem que filtrar direitinho, hein? Tem que filtrar direitinho. Pelo YouTube, você pode conseguir também muitas informações sobre vários fundos imobiliários para você estudar mais sobre eles, né? Aí você tem que filtrar também aquelas pessoas que já estão há um bom tempo no mercado, né, de fundos imobiliários. Procurem referências por aí. Eu não quero aqui dar nenhum nome, tem alguns que são os meus preferidos, outros que eu não gosto, não tenho intenção de segui-los, nunca segui, e outros que eu sigo sempre, mas eu prefiro não colocar aqui para não criar nenhuma questão com relação a isso. Evitem também, vamos dizer assim, youtubers que estão visivelmente ligados a empresas, né, a researches, né? Evitem, porque eles é difícil para eles até falar sempre o que eles gostariam de falar. Eles estão ali a serviço de alguém, eles são pagos para isso. Então, procurem observar, né? Notem bem isso também. Então, são essas dicas que eu queria dar para vocês, também para que vocês possam, de uma maneira melhor, poder acompanhar e saber quais seriam bons fundos imobiliários para comprar. Fiquem atentos também, como disse, aqueles sites que eu citei lá atrás, lembra? Clube FI, o Status Invest, o meusdividendos.com, porque lá vocês podem ver os comunicados, os fatos relevantes, né? Os relatórios gerenciais. É importante você acompanhar, né? Afinal de contas, pessoal, é o seu investimento que está ali, não é? É aquilo ali que vai pagar suas contas, né? E é todo mês, está sempre ali a grana pingando na conta e ela cai direto na conta da corretora, né? Então, pessoal, é isso. São essas dicas aí que eu queria dar para vocês também com relação a como comprar, né? Como adquirir um fundo imobiliário. Tá bom, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui um grande abraço para todos vocês. Obrigado por terem me acompanhado. Essa live vai ficar também lá no YouTube, né? No canal Vamos Enriquecer Juntos, tá bom? Segue lá, por favor, e dá um like lá se você gostar do vídeo, tá bom? Um grande abraço para vocês e fica sempre aquela pergunta no final, hein? E aí, vamos enriquecer juntos?